falecidos, mas cada um deixou filhos. Os meus irmãos dizem que só nós, os irmãos que estamos em vida, é que temos direito de ficar com os bens deixados pelo meu pai. Além do mais, a família do meu pai também quer ficar com uma parte destes bens. Por favor, a minha grande questão é saber quem afinal é que tem direito de ficar com os bens que o meu pai deixou. Olha, essas questões de família, doutor, que parece situação, que... Medusa. Sim, que situação. é verdade. É uma situação sensível, porque tem de facto dilacerado e dividido muitas famílias. Muitas famílias, é verdade. Muitas famílias estão desavindas por conta de situações como essas. Respondendo diretamente ao nosso telespectador, e aproveito de mandar um abraço a todos de Quando Cubango, dizer que se o senhor não tiver deixado testamento, por não ter deixado testamento, abre-se de imediato a sucessão legítima. Sucessão legítima que vai beneficiar diretamente e de forma exclusiva os herdeiros legítimos. E quem são esses herdeiros legítimos? Pois, quem são? Doutor? Bem, para efeitos do nosso caso em concreto, os herdeiros legítimos são os filhos que o senhor deixou. Ou seja, os 3 filhos, o nosso telespectador e os 12 irmãos que estão em vida, os 3 filhos, e, atenção, e os sobrinhos, os filhos dos irmãos falecidos. Estes herdam em conjunto os bens que o pai, na verdade, deixou, gozando sobre esses bens os mesmos direitos e deveres. Quer dizer, e se tiver uma mulher em vida, também, não é? Não. Ou não? Não. Para efeitos da classe sucessiva, ou seja, da classe dos sucessíveis, nos termos do artigo 2133 do Código Civil, livro das sucessões, e para esse caso em concreto, herdam, ou seja, sucedem os herdeiros legítimos. Aqui, os filhos em vida e os sobrinhos filhos dos irmãos já falecidos. Ok. Agora, não pode de forma alguma a família querer abocanhar parte desse bem. Nesse caso, a família do falecido, não é do pai? A família do pai não pode. E é bem verdade que na prática existem muitas realidades dessa natureza. Sim. Mas não pôde porque essa ação não vê qualquer resguardo legal, ainda que do ponto de vista do direito consuetudinário, ainda que do ponto de vista do costume, existam bases para premiar situações ou ações dessa natureza. Nós, à luz do direito positivo, reprovamos veemente esta situação porque o artigo 7º da Constituição é claro. Todo costume que contraria a lei, que contraria a Constituição e a lei, não serve como fonte de direito. Então não pode, não deve a família, e desde já não aconselhamos que se faça isso. O nosso conselho, na verdade, vai dirigido ao nosso telespectador. Ou Aquile Antônio, exatamente, a partir do Quando Cubango. Ao nosso telespectador Aquile, que para efeitos de sucessão deve reunir os irmãos e os sobrinhos, porque esses em conjunto herdam os bens deixados pelo pai, gozando os mesmos direitos e deveres. Não há tios, não há sobrinhos. São herdeiros legítimos daqueles bens. E sendo que, olhando aqui também um bocadinho para a nossa realidade, não há muito hábito de se fazer testamentos, não é? Em alguns casos, então torna-se mesmo muito complicado, não é?
Se calhar um dia alguém nos escreva e tenhamos a oportunidade de falar um dia sobre o testamento. Sobre o testamento. Por favor, olha, fica aqui a dica lá para casa, você aí em casa, que se calhar já passou por alguma situação do gênero, precisa de alguma orientação jurídica e realmente já viveu alguma situação de alguém que tenha deixado um testamento, por favor, mande para nós, que com certeza o doutor vai estar aqui para dissipar as nossas dúvidas relativamente a essa questão do testamento. Veja que, rapidamente que quando se fala em testamento, na nossa realidade, é como se estivéssemos a falar de uma morte. Pois. Se eu perguntar a Edusa se já pensou em deixar testamento, se calhar a resposta é: doutor, quer que eu morra já? Pois. Mas se as pessoas tivessem a consciência, haviam de perceber que quando se trabalha num testamento, quando se deixa um testamento, nós estamos a evitar e facilitar a vida de quem fica. Pois. Estamos a facilitar e evitar os problemas. Porque na ausência do testamento, a realidade em que nós estamos inseridos é, na verdade, uma realidade que nos submete a vários imbróglios. Pois é. Então, vamos facilitar a vida, não é? Das pessoas aqui, às vezes. Olha, doutor, muito obrigada, doutor.